No ano passado, após a partida do meu pai, seu Elias, eu e minha irmã tivemos a difícil tarefa de organizar seus pertences. A dor era imensa, mas havia algo que me intrigava. Um celular antigo, um modelo tijolão da Vivo, pré-smartphone, que ele guardava como uma relíquia. Ele nunca nos permitiu tocá-lo, usava-o apenas para atender poucas chamadas do trabalho. Era um portal lacrado que, para ele, deveria permanecer trancado. Para nós, era apenas lixo tecnológico, mas para Elias era vital. Um ano se passou e a curiosidade se tornou insuportável. Encontrei o carregador de pino fino, pluguei e esperei. A tela acendeu, revelando não apenas a vida útil de uma bateria antiga, mas também um segredo de uma década, a verdadeira face da sua saudade. Ao vasculhar o menu, o que eu esperava encontrar eram números antigos de clientes ou talvez algumas mensagens motivacionais que ele gostava de armazenar. O que encontrei, no entanto, foi o ícone rascunhos, com a assustadora contagem de 47 mensagens. Eram todas, sem exceção, destinadas ao mesmo número. O número da minha mãe, Dona Lúcia. Um número que havia sido desativado 10 anos antes, no dia em que ela se foi. Não eram mensagens dramáticas ou poemas de dor, eram fragmentos de um cotidiano que só existia na cabeça dele. Eram conversas unilaterais escritas no silêncio da noite, a hora em que a casa ficava mais vazia. Cheguei bem na padaria da esquina, Lúcia. O trânsito da Radial Leste estava péssimo hoje. Seu café já está coado. Um beijo. 12 de março de 2016. Lembrei de você vendo o jogo. O Palmeiras está horrível para variar. Hoje fiz aquele seu feijão gordo que você gostava. Não ficou igual, mas tentei. 5 de novembro de 2018. A vizinha, Dona Aurora, perguntou de você. Falei que você estava viajando, visitando a prima no interior. Me perdoa a mentira, mas foi o jeito mais rápido. 21 de abril de 2020. Feliz Dia das Mães, meu amor. O João tá um homem, viu? Me perguntou se você ia gostar do buquê de margaridas que ele comprou. Eu disse que sim. Claro que sim. 10 de maio de 2021. Meu pai estava vivendo um diário unilateral. O celular não era um objeto de comunicação, mas sim um caderno de confidências que ele nunca permitiu que fosse lido. Ele estava se apegando à rotina de um marido que chegava e informava a esposa sobre o dia. Era o único lugar onde a solidão parecia não ter triunfado completamente. Ao avançar na leitura, percebi a força da sua luta. Em 2017, ele escreveu uma mensagem que mostrava o seu ponto de ruptura. Lúcia, não vou te mandar mais isso, é idiotice. Desculpa. Sinto sua falta, mas preciso ir em frente. Te amo. Ele parou de escrever por quase 2 anos. Durante esse período, ele tentou seguir. Viajou para visitar parentes distantes, dedicou-se à padaria com mais afinco e chegou até a namorar por um curto período. Ele tentou de verdade deixar aquele celular para trás. Mas o celular, como um guardião fiel, guardava a evidência da sua recaída. Em janeiro de 2020, ele voltou aos rascunhos. Voltei, né? Desculpa. É que hoje o cheiro do bolo de fubá com erva doce me lembrou muito você. O mundo lá fora é muito barulhento, Lúcia. Aqui, só eu e você. Ele não estava se apegando ao aparelho, ele estava se apegando a uma versão da vida em que o luto era uma ponte e não um abismo. Meu pai não queria que eu mexesse no celular porque ele não queria que eu descobrisse o quão vulnerável ele era. O verdadeiro choque veio com a última mensagem, a 47ª. Ela estava datada na noite anterior ao dia em que ele sofreu o infarto fulminante. A mensagem estava incompleta. Meu pai parou de escrever na metade. Lúcia, preciso te falar uma coisa. Eu cansei de fingir que você só está ocupada. Cansei de conversar sozinho. Cansei de me sentir. E o eu cansei de me sentir nunca foi terminado. Ele não estava pronto para se despedir, mesmo depois de 10 anos. Era como se ele tivesse chegado à beira de uma confissão e fosse interrompido pelo destino. Foi nesse momento que percebi que, embora as mensagens fossem rascunhas de conversas perdidas, o registro de chamadas não mentia. Eu esperava ver o número do seu José ou do vizinho,
mas via um número que não reconhecia. Era um DDD de Pernambuco, de onde meu pai havia saído ainda muito jovem, prometendo nunca mais olhar para trás. O detalhe mais intrigante, a chamada durou 18 minutos e 37 segundos e foi realizada apenas 2 horas antes dele escrever a última mensagem inacabada. Quem era essa pessoa? Meu pai sempre disse que era filho único, que não tinha mais família no Nordeste. Ele havia bloqueado aquela parte da vida. Peguei meu próprio telefone e, tremendo, liguei para o número. Atendeu uma voz feminina, calorosa, com um forte sotaque nordestino. Alô? Quem fala? Desculpa ligar tarde. Eu sou o João, filho do Elias. Recebi essa ligação dele no celular antigo e queria saber quem é. Houve um silêncio longo, carregado de emoção antes da resposta. Ah, João, meu Deus, você não sabe? Eu sou a Madalena, sua tia, a irmã mais velha do Elias. Madalena? Mas meu pai sempre disse que não tinha irmãos. E ele mentiu para mim também, João. O Elias fugiu de casa muito jovem por causa de uma briga horrível com nosso pai. Ele jurou nunca mais olhar para trás, mas ele sempre me ligava no dia 4 de outubro de cada ano, no dia do aniversário da minha Lúcia, que infelizmente faleceu criança. Sim, ele estava falando de outra Lúcia, a prima que eu nunca conheci. O celular não era apenas o diário da saudade da minha mãe. Ele era a única ponte que ligava meu pai ao seu passado esquecido, o único número que ele usava para manter o elo com a família que ele jurou abandonar. Ele não queria que eu mexesse no celular porque ele não queria que eu descobrisse o quão vulnerável ele era. Minha tia Madalena continuou com a voz embargada. Seu pai me ligou na noite anterior. Não foi uma ligação de rotina. Ele me pediu desculpas por 10 anos de silêncio. Ele disse: Madalena, eu preciso te falar uma coisa, mas não por telefone. Você pode vir para São Paulo? Eu preciso fechar um ciclo. Ele estava vindo me buscar na rodoviária de Campinas no dia seguinte. O celular guardava, lado a lado, o amor inabalável por minha mãe e o medo paralisante de encarar o passado que ele deixou em Pernambuco. Ele estava se preparando para finalmente soltar a mão de uma vida e estender a mão para uma outra. A mensagem inacabada era o prenúncio de uma libertação que não veio a tempo. O seu Elias estava se preparando para se reconciliar com o seu passado. Eu não apaguei os rascunhos, o diário da saudade, a prova da luta dele. O celular não era um túmulo de memórias, mas sim um mapa da complexidade humana. A solidão talvez nunca tenha triunfado completamente. Ela apenas criou raízes profundas, esperando a hora certa para ser substituída por uma nova chance. Eu fiz uma única coisa. Liguei para Madalena, minha tia, e combinei de ir buscá-la na rodoviária de Campinas. É hora de fechar o ciclo que meu pai não conseguiu concluir.